Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos iniciando o capítulo 2 da segunda parte. O título do livro é O Processo de Auto-Obsessão, ou seja, aqueles que se obsediam sozinhos, né? No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Grilhões Partidos. Autoobsessão, ato de promover à própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autoobsessão é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a imorredura lição do Mestre: não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsesso quanto ao próprio tratamento. Então, se vocês se recordarem dos ensinamentos de Jesus, cada vez que havia uma cura, Jesus imediatamente falava para aquele que foi curado: vá e não tornes a pecar. Ninguém se engane. O obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua auto-obsessão. Isso significa o quê? Que não adianta a pessoa imaginar que ela vai chegar no centro espírita e os mentores, os médios vão resolver esses problemas para a pessoa. Enquanto ela não se modificar, não entender que ela tem que se modificar, o espírito que está obsediando não vai sair daquela situação, vai continuar ali da mesma forma. Agora, à medida em que a pessoa faz o tratamento na casa espírita, começa a estudar e ela começa realmente a se modificar, aí sim o obsessor começa também a perceber que não é a mesma pessoa que ele conheceu nos idos tempos. Então é um processo, né? Não adianta, a pessoa tem que se modificar, deixar as suas más tendências, as suas más inclinações e partir para o caminho mais correto. Isso não significa que todos nós, eu já tenho repetido isso muitas vezes, a gente deva virar santo, não é isso. Nós somos espíritos ainda em evolução. Ainda não conseguimos resolver todos os nossos defeitos. Mas o conhecimento da doutrina começa a nos despertar a consciência cósmica, né? Então é isso que nós precisamos entender. Mas vamos continuar a leitura aqui. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns, ou alguém que lhe queira operar a cura. Entretanto, muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males, de modo geral, quando recorrem aos centros, trazem o pensamento pré-concebido de que todos os seus problemas serão ali resolvidos como por encanto. Julgam pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato a toda a responsabilidade do seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. Fazem com quem traz um grande e pesado fardo que alijam os seus próprios ombros, na tentativa de entregá-lo totalmente aos guias e médiuns. Aos primeiros sinais de que os seus problemas não estão sendo resolvidos com presteza que imaginavam,
desilude-se e vão buscar ajuda em outra parte, né? Então, quer dizer, não é um processo simples, porque os processos de obsessão, via de regra, eles remontam a anos, séculos, talvez, né? Então, não é em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, que vai se resolver isso. Não é assim. Demanda tempo. A primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente o quanto a sua participação é fundamental para o tratamento. E nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. Sabemos que existem obsessões incuráveis na presente encarnação, que determinados casos de subjugação e possessão não serão solucionados agora. São aqueles que exigem tratamento a longo prazo. O lento, mas belo processo de redenção das almas que se esforça por sua transformação, que luta consigo mesmo para superar o tiranizante. É uma batalha prolongada. Foi o que eu acabei de falar, não é? Então, existem muitas obsessões que, infelizmente, não vai ser possível corrigir nesta encarnação. Mas, se o espírito começar a procurar o remédio correto, ele vai obter ajuda dos mentores, se ele realmente se conscientizar de que ele precisa mudar. Mas vamos continuar aqui. A doutrina espírita vem trazer para essas criaturas o consolo, o remédio, ensinando-lhes o novo caminho que deverão trilhar. Jesus legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão e também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos. Ao dizer aos obsediados, a quem libertava dos maus espíritos, não tornes a pecar. Lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reiniciar nos vícios. Pregava, assim, a autoobsessão. Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsediados. Mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmo a sua cota de colaboração, aliás, imprescindível, e quantos se valerem de todas as instruções apresentadas, pois de nada lhes adiantará conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprios. Os resultados serão assim ineficazes. A terapêutica do espiritismo é para ser usada e não apenas admirada. Quando, na primeira entrevista com o obsediado ou com a família deste, quando dá orientação inicial para o seu caso, dá-se o início do seu processo de reeducação. Então, é muito importante, quando alguém vá num centro espírita, fazer a orientação. Não basta entrar no centro, né? Tem que fazer uma orientação. Isto se faz através de todos esses esclarecimentos, motivando, estimulando a se modificar interiormente, fornecendo-lhes noções de quanto o Espiritismo dispõe para ajudá-lo, e, sobretudo, que ele se sinta envolvido em vibrações de muita solidariedade, de muito amor, essenciais para dar-lhe confiança e esperança que tanto busca. A partir daí, deverá começar o processo de autoobsessão. Ivone Pereira tem uma recomendação muito importante no seu livro, Recordações da Mediunidade. Ela diz o seguinte: o obsediado
se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio e autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir, né? Então, aqui ela fala uma coisa muito importante, né? Às vezes, o que ocorre é que o próprio obsessor entende a situação e ele larga o obsediado rapidamente. Por quê? Porque ele entendeu a situação, né? Agora, muitas vezes, o obsediado não se curou. Então, um outro obsessor que talvez não tenha nada a ver com o caso, toma o lugar daquele, porque há uma sintonia, né? Então, olha, aqui nesse livro da Ivone tem algumas coisas que eu vou dar uma olhada aqui para vocês, olha. Ela faz uma pergunta aqui. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A resposta do espírito: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que a vontade firme o queira, né? Então, é possível, né? Aqui, apenas para a gente entender uma coisa aqui, ó. Ela faz uma outra pergunta aqui para o espírito. As fórmulas de exorcismo que têm qualquer eficiência sobre os maus espíritos? A resposta do espírito: não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isto a sério. Então, essas questões têm que ser levadas de uma outra maneira. Aqui também ela coloca uma coisa que é muito importante, que nós vamos ver no próximo capítulo, mas eu já vou dar uma dica aqui, né? A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta do espírito: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos, né? Então, vejam que a prece é algo muito importante, como a gente já tem frisado sempre. Mas vou ler só mais um trechinho aqui que é interessante, olha. A prática dos trabalhos no espiritismo adiantam que, na maioria dos casos, o obsediado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo, seja em vista da subjugação total, porque se deixou envolver, seja pela fraqueza ou ignorância da sua vida de descrença e materialismo, produz, retendo-o afinado com as imperfeições de ordem geral. Cumprirá, então, aos espíritas que tratam do caso, isto é, médiuns e diretores de trabalhos práticos, agirem com o cabedal que a doutrina fornece, a fim de testemunharem o valor da mesma, né? Então, veja, o auxílio do centro espírita nos casos da desobsessão são muito importantes, né? É por isso que a gente tem visto poucos centros espíritas com esse trabalho prático, como nós temos na casa de Fabiano, né? Os trabalhos práticos lá ocorrem de uma maneira muito tranquila, né? Mas isso é muito difícil de verificar em outros centros espíritas, falo por experiência própria. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e continuaremos na próxima semana no capítulo 3. Muito obrigado.